Olá, povo de Deus, eu saúdo a todos os meus irmãos e irmãs, toda a igreja de Deus, os membros do corpo de Cristo, nesta noite de segunda-feira, dia 1º de maio, o mês maior, o mês das portas abertas para aqueles que creem. Então estamos vivendo momentos de guerras, espirituais, onde o mundo está contemplando coisas que nunca contemplaram e muito mais ainda há de vir, que os irmãos e as irmãs já sabem disso. Por isso que a palavra dele não tomei como surpresa quando vierem chegados esses dias, Então eu venho colocar aqui nesse vídeo uma palavra na qual veio ao meu coração, eu ouvi sentir de Deus de meditar nela e vou compartilhar com os irmãos, Peço que vós, irmãos, se inscrevam no canal aí, dê um like para fortalecer o canal, não para aparecer, mas que a palavra venha chegar a cada um, de forma simples e humilde, porque nós não estamos aqui por status, nem por aparência, mas sim por amor. Não pregamos o evangelho por inveja, como muitos por aí, Temos que ser sinceros com Deus a todo instante, a cada momento, reconhecer nossos erros, nossas falhas, se arrepender, não é verdade? Que Deus nos conhece no íntimo, no oculto e no profundo. E é lá onde Ele ama toda a verdade. Não foi diferente quando o profeta Davi, o salmista, no Salmo 51, ele foi sincero diante de Deus e reconheceu o erro dele e a falha dele e continuou sendo segundo o coração de Deus. Amém? Você que está aí no seu canto, na sua casa, achando que está sozinho, não. Nós nunca estamos só. Existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo que está conosco. E em derredor, castas tentando nos tentar de alguma forma e nos destruir. Amém? A palavra nos diz lá em 1 Pedro capítulo 5, no versículo 8, que o adversário, ele anda em derredor. O Senhor nos atenta, através do apóstolo Pedro, que nós devemos ser sóbrios, estarmos atentos e conscientes, porque ele age a todo instante. E nos focarmos em Deus, porque no versículo 7 já nos diz: lançai sobre ele, sobre Deus, toda a nossa ansiedade. Às vezes nós estamos ansiosos para resolver algo, Muitas das vezes a seta vem sobre o nosso coração, nós ficamos às vezes até duvidosos. Isso não é bom para a nossa vida espiritual, porque existe um Deus poderoso que pode dar solução para todos os problemas. E às vezes a gente, por causa da nossa humanidade, que ainda estamos nessa matéria, frágil, mas ela, quando está cheia de Deus, ainda que a fragilidade venha, Deus aperfeiçoa o poder dele na nossa fraqueza. Amém? Então eu quero estar orando pelos irmãos, pelas irmãs, pela vida de cada um nesta noite e agradecer a nosso Deus, porque temos que ser gratos pelas lutas, pelos deslizes, muitas das vezes pelos erros, porque através do erro nós viemos acertar também, porque é errando que se acerta. E a diferença do que cai é aquele que decide se levantar. Muitos caem e preferem ficar caído, onde o inimigo coloca no coração que não tem mais jeito. Mas tem jeito. Tem jeito porque você e eu estamos vivos. E temos um livre árbitro de decidir se arrepender, pedir perdão, perdoar, amar. Ainda que muitos não tenham amor no seu coração, mas se pedir a Deus para colocar, Deus coloca. Porque Deus é educado, simples e humilde. Ele bate a porta. Vai de nós abrir o nosso coração e deixar Ele entrar. Então eu quero estar orando pela sua vida, pela minha vida e a vida de todos os nossos familiares e filhos nesta noite, dia 1º de maio. Amém? Querido Deus e eterno Pai, neste momento, diante de Ti, eis aqui estou, Senhor. Eu Te apresento a minha vida e a vida de todos, meu Pai, que estão assistindo esse vídeo, de cada familiar, que
o Senhor venha entrar no profundo, no íntimo e no oculto, meu Senhor, tirando tudo que não te agrada. Pai, também te agradeço, meu Pai, pelas lutas, pelo dia de hoje. Te peço perdão e a tua misericórdia pelas nossas falhas e defeitos. Pai, abre o nosso entendimento, guarda a nossa família, nos dá sabedoria, pois a tua palavra está escrita, se pedimos com fé, o Senhor nos dá liberalmente. Desde já eu te agradeço e te louvo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Amém? Eu quero estar compartilhando com a igreja Amós capítulo 3, onde o título da palavra vai nos dizer os vícios. Olha o que está acontecendo no mundo. Os vícios e a maldade de Israel. O anúncio de castigo. É o que está acontecendo nos tempos e nos dias de hoje. O que aconteceu no passado continua acontecendo. Então o castigo está por vir para os rebeldes, para os desobedientes, para os que permanecem no erro. Amém? Então Deus vai nos alertar das consequências dos nossos erros, das nossas transgressões. Amém? A palavra vai nos dizer assim: os vícios e a maldade de Israel, o anúncio de castigo. Ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a geração que fiz subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Aleluia. Portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. Todas as vossas injustiças o Senhor visitará. Andarão dois juntos, e se não estiverem de acordo, é assim que está o povo no mundo, não estão concordando com nada. Bramirá o leão no bosque, sem que tenha presa. Levantará o leãozinho no covil a sua voz, se nada tiver apanhado. Cairá a ave no laço em terra, se não houver laço para ela. Levanta-se ao laço da terra, sem que tenha apanhado alguma coisa. Para cada caso, uma situação. Nada acontece se não houver outra coisa que motive a acontecer. O passarinho só é pego se a armadilha existir. O leão só brame se ele tiver pego alguma presa. Pega o espírito dessa palavra. Levanta-se o laço. Levanta-se ao laço da terra, sem que tenha apanhado alguma coisa. Tocar-se a buzina na cidade, e o povo não estremecerá. Sucederá qualquer mal à cidade, e o Senhor não o terá feito. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos e profetas. Muitos segredos estão sendo revelados, muitos profetas estão profetizando, alertando o povo do que está por vir, e muitos não estão crendo. Pois o Senhor é verdadeiro, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Estejam atentos, com os ouvidos atentos para o que o Senhor vem falando através dos teus servos, dos teus profetas. Pare de zombaria, creia, porque a incredulidade gera a condenação da alma. Não tem como a pessoa ser salva por Deus sem crer nele. A palavra vai nos dizer em Marcos 16, aquele que crê e for batizado será salvo. E todos esses sinais acompanharam os que creram. Pisaram em serpente, escorpião, expulsaram demônios, curaram os enfermos. Os que creem, parem de zombar. Não dê ouvido a pessoas incrédulas.
que duvidam do que o Senhor fala através dos servos dele. Quando alguém de Deus for na tua porta, ou na rua, no ponto de ônibus, falar algo de Deus para você, não duvide. Creia. Creia. Porque Deus conhece a mim, conhece a você. Não é mentira o que Deus faz através do ser humano. Amém? Então a palavra vai continuar dizendo, aleluia, glória a Deus. Bramiu o leão, e quem não temerá? Falou o Senhor, Jeová, Deus, quem não profetizará? Deus fala e o servo profetiza. Fazei ouvir isto nos palácios de Asdod e nos palácios da terra do Egito. E dizei: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, e vede os grandes alvoroços no meio dela, e os oprimidos dentro dela, porque não sabem fazer o que é reto. Aleluia. Diz o Senhor, entesourando nos seus palácios a violência e a destruição. É o que está acontecendo no mundo, as riquezas, o povo crescendo em cima de sangue, pisando e humilhando as pessoas, devorando o alimento dos pobres, torturando pessoas, matando, tirando vidas para poderem ganharem poder. E assim os palácios estão se enchendo de violência, as casas dos presidentes, onde a população do mundo e do país colocam eles lá, e depois eles mandam torturar, prender, matar, e tudo isso está acontecendo, não é diferente do que aconteceu nos tempos de Amós, está acontecendo nos tempos de hoje. Cuidado com quem vocês falam que é bom. Nem tudo que parece ser bom é bom. Amém? E a palavra continua dizendo: entesourando nos seus palácios a violência e a destruição, guerras. Portanto, o Senhor Jeová diz assim: o inimigo surgirá, o anticristo, e cercará a tua terra e derrubará a tua fortaleza, e os teus palácios serão saqueados, roubados. Assim diz o Senhor: como um pastor livra da boca do leão as duas pernas, ou um pedacinho da orelha, assim serão livrados os filhos de Israel que habitam em Samaria, no canto da liteira e na barra do leito. Assim Deus salvará os dele. Ouve e protestai contra a casa de Jacó, diz o Senhor Jeová, o Deus dos exércitos, no dia em que eu visitar as transgressões, os pecados, as injustiças de Israel, sobre ele também visitarei os altares de Betel, e os chifres do altar serão cortados e cairão por terra. Todo o mal, toda a invaidade que está acontecendo no mundo, toda a luxúria, né? Toda a mentira cairá por terra, todo o engano cairá por terra, porque o Senhor passará a tua espada poderosa. Deus não passa nada despercebido aos olhos do Senhor, amém? O recado está dado por Deus, a promessa ela é verdadeira e ela não tem prazo de validade. Vai acontecer, com certeza, amém? E derrubarei a casa de inverno com a casa de verão, e as casas de marfim perecerão, os palácios, as mansões, a casa dos poderosos, né? Que humilham, torturam e massacram os pobres de espíritos, os humildes, né? Enganam as populações, amém? Perecerão, as grandes casas terão fim. Todo esse poder humano que está aí terá fim, diz o Senhor, né? Ouve a palavra, vós, vacas de Bazar, que estais no monte de Samaria, que oprime os pobres, aleluia, glória a Deus, capítulo 4, que quebrantai os necessitados,
que dizeis em seus senhores, a seus senhores, dai cá e bebamos. Quantos estão na luxúria, na vaidade, os devoradores aí, políticos, né? Empresários, enganando, roubando os pobres. Tudo isso tem consequência, amém? Então eu quero deixar essa palavra no seu coração. Amós capítulo 3 e capítulo 4, do versículo 1 ao 2 ao 3, que diz assim, no 4: Jurou o Senhor Jeová pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, eis em que vós levarão com anzóis, e a vossos descendentes com anzóis de pesca, e saireis pelas brechas, uma após outra, e vos lançarei para Hermon, disse o Senhor. Vide a Betel e transgredi a Gigal, e multiplicai as transgressões, e cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. Oferecei sacrifício de louvores do que é levado, e apregoai sacrifícios voluntários, e publicai os, porque disso gostai, os filhos de Israel, disse o Senhor Jeová. Por isso também vos deis limpeza de dentes em todas as vossas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugares. Com todos não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Deus dando a oportunidade a todos para se arrepender e pararem de transgredir, de oprimir, de humilhar, de se gloriar, né? De se exaltar. A oportunidade Deus tem dado a muitos, e muitos não querem se converter ao Senhor, achando que terão algo de Deus se não fizer a vontade dele, se pelo menos não se esforçar, porque quem faz tudo é Deus, não é por nós, é por Ele, e é para Ele todas as coisas. É Ele, não tem como a gente saber. Eu vou ser salvo, continuamos fazendo a vontade dele, e Ele vai vendo as nossas atitudes, se somos dignos, porque não somos merecedores de nada, ou não, de vivermos com Ele. Amém? Foi diferente com Noé, com Ló. Deus procurou os justos e só encontrou Ló e a família. E mesmo assim a família dele, a mulher dele olhou para trás. E Noé só foi salvo, ele e a família também. Porque Deus procura os justos da terra. Deus procura os verdadeiros adoradores, os que temem a Ele. Por isso que a palavra vai nos dizer no Salmo 20 que os segredos do Senhor são revelados àqueles que o temem. Não é para todo mundo. Sabe por que não é para todo mundo? Porque nem todo mundo quer obedecer. Nem todo mundo se foca no que Deus tem para dizer. A palavra vai nos dizer que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ao contrário, muitos zombam, criticam, né? Falam, olha, fulano errou tanto e hoje agora é crente. Graças a Deus que ele aproveitou a oportunidade que Deus deu a ele de mudar de vida e ser uma nova pessoa. Amém? Então fica essa palavra no teu coração. Amós capítulo 3, capítulo 4. Amém? Do versículo 1 ao 6. E fica essa meditação para a igreja. Que Deus venha abençoar a vida de cada um grandemente. Fica firme, orando, buscando, apresentando a vida da tua família, né? Que a palavra está escrito: se nós crermos, será salvo nós e a nossa casa. Lá em Josué continua dizendo que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Ainda que tenha alguns que não se converteram, mas através da sua vida, da minha vida, Deus alcançará o coração de cada familiar nosso, e que assim eles também venham querer ser salvos. Porque o Senhor Jesus nos diz: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma vos lançarei fora.
A palavra continua dizendo, o Senhor Jesus nos fala, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém? E ninguém vem a mim se não for escolhido do meu Pai. Por isso que nem todo mundo vai até Jesus, porque não foi escolhido de Deus. Deus quer salvar todos, mas nem todos querem ser salvos. Então, Deus escolhe o pouco, porque Ele não trabalha com muito. O pouco que quer, esse viverá com Ele. E a maioria que não quer, infelizmente, né, ficará para trás por causa da escolha, não porque Deus tem prazer na morte de ninguém, nem de condenar ninguém. Nós é que nos condenamos. Amém? A palavra vai nos dizer, em Mateus capítulo 12, que as nossas palavras tanto nos justificará no dia do juízo, como também nos condenará. Se a gente não mudar nossas atitudes, nossos modos de falar, nosso pensar, nosso agir, para agradar a Deus e ao Senhor Jesus Cristo e ao Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, não tem como. E aquele que não nascer da água e do Espírito, a palavra é bem clara, João 3, não herdará o reino do céu. Mas também diz, aquele que tem, não será dado, mas aquele que não tem, até o que não tem será tirado. E a palavra continua dizendo que os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Que nem a passagem do lavrador, que ele pegou um pessoal para trabalhar de manhã, outro à tarde e outro no final da tarde, e pagou todos iguais. Mas os que foram primeiro criticaram porque os outros que chegaram depois receberam. Tem gente com muito tempo de igreja achando que é alguma coisa, que está acima do que chegou hoje. Não. O ladrão se arrependeu no último segundo e foi salvo. Cuidado. Cuidado, igreja. A sabedoria que vem de Deus é para a gente ser humilde, não querer ser melhor do que os outros, sermos simples, né? É isso que agrada a Deus. Ainda que sejamos falhos, mas vamos buscando a perfeição em Cristo Jesus. Por isso que Ele diz, seja santo porque eu sou santo. Abandone a inútil maneira de viver, as tradições na qual vós foi criado pelos seus pais. Quantos não foi? Nossos pais também foram criados errado. Ensinaram a ele coisas erradas e eles passaram para nós, e daí quem não conheceu a verdade morreu antes de conhecer. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Então as oportunidades Deus está dando a todos para que venham se redimir das suas transgressões, porque o castigo está preparado e ele vai acontecer se nós não se arrependermos e não buscarmos ao Senhor de verdade, ainda que sejamos falhos, mas temos que estar focados em Deus, que Ele é o único que pode nos salvar. Amizade, inveja que existe nesse mundo aí, não pode salvar a mim e a você. O único que pode nos salvar, deixou escrito o caminho da verdade, da salvação. Amém? Então Deus abençoe a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Se inscreva no canal, dê um like, compartilhe. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus.